Boa noite a todos e todas. Boa noite. Eu queria fazer uma consideração e depois uma pergunta. Eu acho que a Silene foi muito assertiva na fala dela, no que se refere a quem assinou o contrato. Porque, matematicamente, se você for analisar, é impossível você ter um orçamento naquela época, que datava de 90 milhões do município, anual, você elaborar um contrato, aproximadamente 90 milhões na época, acho que 82 ou algo parecido. E você fazer um contrato para uma concessão de 30 anos, em que a empresa iria investir R$1 milhão por ano. Isso é uma matemática que não tem lógica, não tem exata nessa conta. E na época a gente protestou, na época a gente bateu contra, na época a gente foi lavar a roupa lá no lago, muita gente lembra disso. Então o poder público fez a concessão, a população bateu de frente, mas quem estava com a caneta na mão, à época, assinou essa concessão. Mas vamos falar só negativamente? Não. É óbvio que quem vive nessa cidade, quem aqui mora, quem aqui sempre morou, sabe que a Águas de Araçoiaba melhorou, sim, o saneamento da cidade. Isso foi perceptível, por um período. E aí, quem sucedeu este prefeito foi a minha gestão. Então, quando o Júnior Duarte fala gestões passadas, o Gustavo fala gestões passadas, eu acho que era legal a gente também fazer uma revisão do que foi feito nesse sentido, e eu quero lembrar aqui, até para vocês poderem entender o que está acontecendo agora no município. O que está acontecendo agora tem origem no passado, seja consequência positiva ou seja consequência negativa. Tá certo? Quando nós chegamos, além da empresa estar a empresa Águas de Araçoiaba, a agência reguladora, quem regulava era o prefeito. O Júnior Duarte assumiu essa função comigo, ele lembra disso. O Ministério Público estava pedindo para a gente fechar a agência reguladora da água. Como é que você assina um contrato, o mesmo que assina um contrato é o cara que vai fiscalizar? Quem concedeu vai fiscalizar? É óbvio que o promotor ia bater contra. E há quanto tempo ele já estava batendo contra isso? Há muito tempo. Então, quando nós assumimos, nós começamos, mais uma vez, dentro do que a Silene falou, fizemos um plano de ação para poder ir resolvendo essa questão ao longo do tempo. E uma das primeiras etapas que nós tínhamos que realizar era o fechamento dessa agência reguladora, que demorou basicamente quase 4 anos. Vocês podem falar assim, mas que absurdo, uma assinatura que tem Tribunal de Contas, que tem promotor, que tem ex-prefeito, isso leva tempo. E naquela época existia, dentro do Comitê de Bacias, um comitê chamado CISAB. O CISAB estruturou o PCJ, que é uma das maiores e melhores reguladoras do Estado de São Paulo. E o CISAB também era um CISAB 2 que tinha para a nossa região, que a gente sugeriu para o promotor que o CISAB nosso, aqui da nossa região, fosse o agente para poder contratar uma nova agência reguladora, porque quem regulava a Águas de Araçoiaba na época era uma agência do Estado. A agência do Estado regula todo mundo, a concessão, a Sabesp, mas não faz o papel de fato que tem que fazer, até porque se a agência do Estado regulasse direito a Sabesp não estava jogando esgoto no Pirapora. Então, qual foi o próximo passo que nós fizemos junto com o promotor Jorge Marum? Nós pedimos ao promotor que, por favor, atuasse no sentido de que o PCJ, que cuida de uma outra regional, fosse a nossa agente fiscalizadora. O promotor oficiou o PCJ na época, e o PCJ disse o seguinte: nós não temos pernas para sair da nossa regional e ir para a regional de uma outra bacia, de um outro comitê de bacias, fiscalizar. Quando surgiu a região metropolitana e a fundação e tudo mais, entrou uma grana para o PCJ. E o PCJ buscou outros técnicos, outros engenheiros, e conseguiu
E aí foi um avanço que aconteceu no governo do Dirley. Não deu tempo de fazer no meu. Eu queria saber se esta nova captação de águas do Sarapuí, por que ela não aconteceu no Ipanema, tá? Visto que o estudo que nós tínhamos feito e o acerto que a gente tinha feito no governo federal com o coordenador da Flona, era para se fazer um estudo no Ipanema. E aí eu quero retomar a minha linha de raciocínio, porque eu ia falar sobre isso. Quando o PCJ, a Arispe, começou a... Desculpa, qual é o nome da Ares, né? Ares. A Ares começou a fiscalizar o sistema aqui. Aí é que se começa a fazer, a partir de uma agência de fiscalização reguladora, a rever o contrato. Ela vai estudar. Ela tem os técnicos para poder elaborar estudo, fiscalizar e fazer esse papel, porque o poder público fica amarrado e não tem como fazer, como bem disse aqui o integrante do governo agora. Quando nós fizemos, quando o poder público consegue fazer coisa rápida, ele faz. Por exemplo, a estação elevatória do Passo Fundo, que fazia quase 20 anos que a Sabesp entrou contra o dono da área, a prefeitura e a Águas de Araçoiaba assumiu e também não tinha esgoto no Salete e no Santa Cruz por causa dessa estação elevatória. Quando nós chegamos e sentamos com o juiz, porque era um ato discricionário do prefeito fazer, em uma semana a gente resolveu um problema de 20 anos. E depois fizemos toda a revisão por causa do conjunto habitacional CDHU para fazer a elevatória do Rio Verde, que agora foi inaugurado. Isso foi um ato que começou lá no meu governo. Então, quero dizer que isso tudo leva muito tempo para resolver. Agora, quando a gente fez um estudo, e o Júnior Duarte estava lá, no dia 13 de janeiro de 2013, nós oficiamos a empresa de Águas de Araçoiaba para fazer uma segunda captação, uma segunda adutora, colocar bomba, porque lá acabava energia muito na captação do Pirapora, a revisão do tamanho da lagoa de tratamento, as bombas na lagoa de tratamento, as três elevatórias. No pé, a gente descobriu, foi um técnico nosso que descobriu, que a água, que o tratamento de esgoto chegava na lagoa acima do nível do lago e tinha refluxo no lago. Então fez uma nova elevatória no pé da lagoa de tratamento. Então, quando o poder público consegue fazer, é rápido. Quando o poder público não consegue fazer, leva esse tempo longo que eu falei para vocês aqui, mas que isso é no longo do tempo para acontecer, porque fica muito simples dizer assim, as outras gestões não fizeram, as outras gestões não fizeram. Você fica ali incomodado, porque você sabe que o que você fez, o que deu para fazer e o que tinha que se fazer. Quanto à questão de rabo preso das outras gestões que foi dito aqui, eu quero dizer que apesar de ser avolumado, eu nunca tive rabo preso com ninguém, muito menos com a empresa Águas de Araçoiaba. Não precisei e não vou precisar. Preciso sim conversar, cobrar, exigir, ter reunião, isso eu sempre faço. Então, eu queria dizer, Isaac, em cima dessa pergunta que eu fiz para você, se nós montamos um plano, se nós estabelecemos lá em 2014, que a estratégia seria fazer a captação de Águas de Araçoiaba no Rio Ipanema, se tinha lá uma autorização do governo federal, na Flona, para captar 100 mil litros por minuto, se a contrapartida que a Flona pediu foi um levantamento planaltimétrico que a empresa de Águas de Araçoiaba fez, executou, porque eles queriam recuperar aquela vila, queriam recuperar a Fazenda Ipanema, e eu achei justo que se tivesse uma ação reparadora, tanto que a lei de ação mitigadora eu fiz no meu governo para mitigar essas questões, que inclusive, salvo engano, tem ação mitigadora agora nessa nova estação de tratamento de esgoto do cercado? De água do cercado? Não. Não tem? Tá. Só para esclarecer. Então, o que aconteceu? Você até me explicou, mas eu queria que você esclarecesse isso aqui. Por que o Dirley Salas Ortega ficou 4 anos com o estudo, não ficou em cima da Águas de Araçoiaba, não aproveitou tudo aquilo que foi feito nesse período, não deu continuidade, né? E
nós sabemos o quanto a estiagem atrapalha a nossa vida de long time, não é de agora. E aí uma segunda pergunta eu queria fazer para o poder público. O que o prefeito e o poder público está fazendo para ir para cima no Comitê de Bacias e bater profundamente na Sabesp lá em Salto de Pirapora? Nós ameaçamos dinamitar a represa para ter mais água no Pirapora. E agora, no meio da eleição, nós voltamos lá, porque estavam represando de novo o Pirapora. Quem aqui conhece a cabeceira do Pirapora, no bairro dos Pires, lá em Piedade? Algum vereador já foi visitar? Já. Nasce lá no bairro dos Pires, em Piedade. Limpa, linda, maravilhosa. É óbvio que tem os agricultores no meio do caminho que usam e tal, mas o que Salto de Pirapora, o que a Sabesp faz, eu queria deixar uma recomendação aqui para os vereadores e para o prefeito. Não pode baixar a guarda. Por enquanto, Pirapora ainda é a nossa sobrevivência. Se nós tivermos um problema no Ipanema, e estamos usando agora o Sarapuí, que era a terceira alternativa que nós estudamos lá atrás, porque a mais óbvia era o Ipanema, o que a prefeitura vai fazer para bater no Comitê de Bacias, bater pesado, chegar na região metropolitana, no prefeito que coordena a região metropolitana e bater na Sabesp, gente? Nós estamos tomando água morta, vereador Manu. Nós estamos tomando água morta. Nós sabemos o quanto a Águas Araçoiaba está usando de cloro de verdade para tratar a água que chega para a gente. É um absurdo mesmo. E por fim, eu vim aqui hoje, o senhor Anildo e a dona Nair falaram: Mara, você vai na audiência pública? Eu falei: vou. O que está se discutindo para a extensão de esgoto da cidade? Se a Águas de Araçoiaba vai esperar a extensão de esgoto só a partir de investimento particular, se vocês não têm um plano de extensão de rede de tratamento de esgoto, nosso IDH só não sobe mais por causa disso. Se vocês vão esperar isso só da iniciativa privada, fazer extensão, fazer loteamento, ou se vocês têm um plano de ação para estender, por exemplo, na avenida, o Dalila é um bairro central, o Tonelli está na avenida, está tudo aqui pertinho. Por que não se estende o esgoto, o tratamento para essa região? Se a empresa tem alguma previsão nesse sentido, porque é exaustivo ver o esforço das pessoas esgotando fossa. Eu atendo clientes na avenida, e no meio do momento que eu estou atendendo o cliente, a fossa sendo esgotada em algum lugar e o cheiro é insuportável. Não tem outro jeito. Munícipe Mara, perdão de interromper mais uma vez. Então, a primeira pergunta pode ser explanada pela empresa? Eu já basicamente terminei. São essas duas perguntas. Certo. E para o poder público, essa indicativa de ir para cima da Sabesp, está demorando.